Just run away with the E aí galera, tudo beleza? Eu sou a Emanuele, e essa aqui é a Isabela e essa é a Giovana. Nós esquecemos de gravar a nossa introdução do vídeo, então aqui vai a nossa introdução. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os componentes. Sei. A gente vai falar um pouco do Arduino, dos LEDs, dos cabos e etc, né? Tem vários outros pra gente falar. Se liga no vídeo. Bom, o primeiro componente que a gente vai falar é sobre o potenciômetro. Ele é um componente eletrônico que cria uma limitação para o fluxo de corrente elétrica. E esse fluxo de corrente elétrica pode ser ajustado manualmente, podendo ser aumentado ou diminuído. O potenciômetro, assim como os resistores, eles criam essa limitação, só que o resistor ele tem a resistência fixa e o potenciômetro é ajustado manualmente. O nosso componente ele possui 3 terminais e um eixo giratório. Ele pode ser usado em ajuste de volume, ajuste de brilho, que é o que a gente vai usar no nosso projeto, que é o espelho infinito. Então, o segundo componente que a gente vai falar é sobre o sensor ultrassônico. O sensor ultrassônico é um componente muito fácil de ser achado em projetos com Arduino. Por quê? Porque ele permite que a gente meça distâncias de 2 centímetros até 4 metros. Isso facilita muito. Por exemplo, a gente pode usar ele simplesmente para medir a distância entre o objeto e o sensor. Ou então, se a gente estiver construindo um robô, por exemplo, e tiver um obstáculo na frente do nosso robô, o sensor vai ajudar com que o robô não bata nesse objeto. A gente também pode usar ele para alarmes de casa, para acionar quando estiver em perigo. E como que funciona esse nosso componente? Ele se baseia no envio de sinais ultrassônicos através do sensor, que aguarda pelo retorno do sinal. Com base no tempo entre o envio e o retorno do sinal, a gente consegue medir a distância entre o sensor e o objeto detectado. O terceiro componente que nós vamos falar é o LED. O LED ele é um componente eletrônico semicondutor, ou seja, ele é um diodo emissor de luz, que ele utiliza da mesma tecnologia usada por chips de computadores para transformar energia elétrica em luz. Essa tal transformação ela é diferente das utilizadas pelas lâmpadas convencionais, que utilizam de descarga de gases, de filamentos metálicos e de radiação ultravioleta. Nos LEDs, a transformação de energia elétrica em luz é feita na matéria, por isso é chamada de estado sólido. Esse componente também é um tipo bipolar, ou seja, tem 2 terminais. Um terminal é chamado de anodo e o outro de catodo. Então, dependendo da polarização desse LED, pode permitir a passagem de corrente elétrica ou não, e consequentemente a geração de luz ou não. O fato curioso dos LEDs é que eles não liberam calor. A luz emitida pelos LEDs é uma luz fria, devido à não presença de infravermelhos no seu feixe luminoso. A potência liberada pelos LEDs é uma potência dissipada em forma de calor, e por isso deve-se observar esse fato quando se vai fazer um projeto com LEDs, porque a não observância desse fator pode levar a uma degradação muito alta do seu fluxo luminoso e também a redução da sua vida útil. Bom, eu vou falar sobre os cabos jumpers. Eles são pequenos fios condutores que podem ser conectados em um protoboard para interligar 2 pontos em um circuito dentro de um projeto elétrico. Esses cabos jumpers, eles podem ser macho-macho, macho-fêmea ou fêmea-fêmea. Agora eu vou falar sobre a placa de fenolite, que é um dos componentes que vamos usar mais para frente em um dos nossos projetos. Essa placa é feita de um plástico isolante elétrico, revestida por 1 ou 2 vezes por cobre. Nela é possível fazer um processo de corrosão por percloreto de ferro, que mais para frente vamos mostrar para vocês. Também é possível manter só as partes desejadas por metal, que é onde a gente vai desenhar as trilhas que vai conduzir a eletricidade durante o circuito. Para a confecção dessa placa de fenolite, o projetista ele vai desenhar as trilhas nas quais ele quer que conduza a energia nessa placa. Assim, depois ele vai ter que mergulhar essa placa numa solução de percloreto de ferro até corroer essa parte de cobre que está fora do desenho. Depois disso, ele vai limpar essa placa até obter todas essas trilhas limpinhas para que depois ele possa perfurar
aonde deseje para colocar os componentes eletrônicos e os componentes elétricos. Assim, a placa de fenolítio vai estar pronta para ser utilizada. Agora eu vou falar um pouco sobre os resistores. Eles são dispositivos que a gente pode encontrar nos circuitos elétricos e sua principal função é transformar a energia elétrica em energia térmica. Mas ele também pode ser utilizado para alterar a diferença de potencial em determinada parte do circuito. Esses resistores a gente pode encontrar em vários equipamentos do nosso dia a dia. Um exemplo é o chuveiro elétrico. O resistor está no chuveiro elétrico para fornecer o calor à água. Os resistores que a gente utiliza nos nossos circuitos elétricos, normalmente eles têm 4 faixas coloridas. E essas faixas estão lá para determinar o valor da resistência. Essa tabela de cores ao lado representa o valor de cada faixa da resistência. As 2 primeiras faixas representam os 2 primeiros algarismos da resistência. A terceira faixa é a quantidade de zeros e a 4ª faixa é a intolerância ou a incerteza do valor da resistência. Para a gente falar sobre associação de resistores, nós precisamos saber que o circuito elétrico tem 2 maneiras diferentes de se organizar os resistores. Na associação em série, nós colocamos os resistores um do lado do outro, fazendo assim com que os componentes que estejam nesse circuito tenham a mesma corrente elétrica, ou seja, é a mesma corrente elétrica que passa por eles, só que a diferença de potencial vai ser diferente. Eu vou falar sobre a associação em paralelo. Nessa associação, os resistores são colocados um sobre o outro. E nela, os equipamentos possuem a mesma diferença de potencial e corrente elétrica diferente. Também pode ocorrer em um circuito ter a associação em série e a associação em paralelo.